E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra e hoje falarei sobre as diferenças e semelhanças entre o lítio e a lamotrigina, dois medicamentos muito conhecidos, especialmente para aquela população que faz tratamento de alguns transtornos do humor, como por exemplo o transtorno bipolar. Eles são remédios bem diferentes, são de classes diferentes, vou falar um pouco das propriedades de cada um. A lamotrigina, ela faz um bloqueio de sódio, ela faz um bloqueio dos canais de sódio e dos canais de cálcio. Já o carbonato de lítio, ele tem um perfil que age contra o estresse oxidativo, de fazer um papel com inositol. Também ele faz uma inibição da GSK3-beta e quando você inibe essa substância, você acaba melhorando a apoptose, que é a morte celular. E aí isso já entra numa propriedade bem interessante do lítio que outros medicamentos, muitos grandes parte deles, dentro da psiquiatria não tem, que é a melhora de neuroproteção. O carbonato de lítio é um neuroprotetor. Ele previne perdas cognitivas relacionadas aos quadros depressivos, ansiosos, transtorno bipolar, entre outras patologias. Existem até estudos que as pessoas estão vendo, tentam avaliar o quanto que o lítio de repente poderia ser uma droga que ajudaria na prevenção de quadros demenciais. Para você ter noção o quanto ele é um medicamento que tem essa neuroproteção, tá? Bem, essas são as diferenças de propriedades químicas deles, mas eu quero trazer um pouco da prática para vocês, né? O lítio, ele tem indicação de tratamento de transtorno bipolar, em todas as fases, tá? Ele sozinho, em monoterapia que a gente fala, trata a fase de mania, de hipomania, de depressão e mantém a estabilização do transtorno bipolar. Também ajuda no tratamento de transtorno esquizoafetivo. É uma droga que faz prevenção do suicídio, é uma das principais drogas que previne a ideação suicida. É um medicamento que ajuda na potencialização dos transtornos depressivos, também na potencialização do tratamento de transtornos de ansiedade. É um medicamento que pode ser utilizado para cefaleias insalvas, também é um remédio que pode ser utilizado para enxaqueca, mas isso com uma propriedade muito, muito menor, tá? Uma propriedade interessante dele é na agressividade. É um remédio que tem esse potencial antiagressivo, bem importante. Já a lamotrigina também é utilizada no tratamento de transtorno bipolar, entretanto, é um remédio que ele tem uma ação mais para focos da depressão bipolar. Pessoas em mania e hipomania, não adianta usar a lamotrigina porque ela não age. A lamotrigina ela vai bem na depressão bipolar e ela vai muito bem quando associada a quem? Lítio, quando associada a divalproato. Então é um medicamento que dentro do tratamento de transtorno bipolar, ele consegue ter uma ação bastante interessante, especialmente nessa associação. Além disso, a lamotrigina ela tem tratamento para enxaqueca, aí sim, um tratamento mais importante para enxaqueca. Ela tem um tratamento muito importante para pessoas com vários tipos de epilepsia, cefaleias insalvas. É um remédio muito interessante na área da neurologia. Tanto que a neurologia usa muito mais a lamotrigina e quase não utilizam o carbonato de lítio. Perfeito, doutor. Então, as indicações são essas. O que mais a gente tem da propriedade desses medicamentos? Eu quero falar sobre a introdução e controle desses remédios. Como assim? Um dos principais efeitos colaterais da lamotrigina é o rash. Rash é quando sua pele toda fica vermelha, você fica avermelhado e isso pode ser só essa alergia, mas também pode evoluir, dependendo de como você faz essa introdução da lamotrigina, você pode ter uma grave doença chamada Stevens-Johnson, que vem com descamação da pele, inclusive pode levar a pessoa à morte. Então, a introdução da lamotrigina tem que ser gradual. Então você começa com 25, no foco no bipolar, por exemplo, é 200 miligramas, tá? Então tem que ser 25 miligramas, uma semana depois 50, uma semana depois 75, mais uma nova semana 100 miligramas e você aumentando de 25 em 25 miligramas a cada semana. Tem que ser gradual, tem que ser lento esse aumento para evitar essa síndrome. Já o lítio, ele não precisa ser tão gradual. Você pode iniciar com 300, 450 ou 600 miligramas, mas o lítio pode gerar intoxicação em doses muito altas. Então, quando você fornece o lítio para a pessoa, você tem que dosar no seu sangue a litemia para ver se esse lítio está entre 0,6 e 1,2. E aí essa é a faixa terapêutica. Algumas pessoas às vezes ficam entre 1,2 e 1,5, mas isso é um risco, pois acima de 1,5
começam efeitos colaterais mais acentuados, descamação de pele, confusão mental, desidratação. Então, usou lítio, precisa controlar adequadamente no sangue. Doses menores que doses no sangue menores que 0,6 tem um perfil de ação um pouco menos consistente. Então, a gente busca mesmo entrar nessa faixa terapêutica. E só um adendo aqui. Muita gente fala, meu lítio deu 0, eu tô sem lítio no sangue. Ninguém tem lítio no sangue, tá? E outra coisa, bipolar não é falta de lítio no sangue. O que a gente sabe é que dar lítio para a pessoa melhora o transtorno bipolar. Mas não é que todo bipolar precisa de lítio. Tem N bipolares que tratam transtorno bipolar sem lítio, com divalproato ou a própria lamotrigina, tá bom? Ou quetiapina, entre outros. Tá? Então, para vocês entenderem um pouco dessas diferenças, inclusive de introdução e controle do medicamento. A lamotrigina também dá para você fazer um controle de exame de sangue. Na neurologia funciona melhor. Já na psiquiatria, o controle não tem tanta relação com a melhora dos sintomas da doença. Tá? Efeitos colaterais. Então, já que eu aproveitei para falar do rash, vou falar de efeitos colaterais. Aproveitando a lamotrigina, então, o principal efeito colateral da lamotrigina, de fato, é o rash, essa vermelhidão, por exemplo, com Steven Johnson. Mas ela pode dar dor no corpo, ela pode dar boca seca, diarreia, dor no estômago, vertigem. Algumas pessoas relatam queda do cabelo e algumas pessoas relatam, inclusive, sensação de que a perna inchou, edemaciou. Já o lítio tem como principais efeitos colaterais sede, aumento da frequência urinária, diarreia. Muita gente fala que lítio ganha peso. Eu tenho certeza que eu vou falar isso, um monte de gente vai falar assim, doutor, você está errado, eu ganhei peso com lítio e tal. Mas os estudos mostram que o lítio não gera ganho de peso. Mentira, eu vou refazer o comentário. Ela pode gerar ganho de até 450 gramas ao longo do tratamento e em estudos comparativos não deu diferença com placebo, com água e sal, que também aumentou 450 gramas. Ou seja, provavelmente o ganho de peso que as pessoas associam ao lítio, ele está muito mais associado ao uso de outros medicamentos, do transtorno bipolar ou de outros quadros psiquiátricos, ou até a própria doença em si, tá? Não ao próprio lítio. É difícil dar. Não quer dizer que uma pessoa ou outra não possa ter ganho, perda de peso. Pode acontecer. Cada um é cada um, claro. Mas estatisticamente não é significativo o ganho de peso de fato. Além de outros efeitos colaterais, então, tem os tremores, a boca seca. Algumas pessoas relatam aparecimento de acnes na pele, que aí sim precisam, dependendo da gravidade, ser tratados às vezes em conjunto com a dermatologia. Em relação os efeitos colaterais são esses. A lamotrigina, ela é importante até se dizer, que eu lembrei aqui, que se você estiver tomando lamotrigina e ficar 2, 3 dias sem tomar o remédio, você vai ter que começar do zero. O lítio não necessariamente. Ficou uns 2 dias sem tomar, você pode voltar à dose que você estava tomando anteriormente, porque a gente sabe que aquela dose é a dose litêmica, né, que mantém a litemia. Então, na hora de parar o remédio, tem que, obviamente, ter cuidado nessa reintrodução, porque ela é muito importante, tá bom? São 2 remédios altamente eficazes, indicados em vários quadros psiquiátricos. Aí eu falo desses efeitos colaterais, às vezes assusta, né? Pô, doutor, eu vou tremer, eu vou ter diarreia, o outro vai fazer eu ficar todo vermelho. Quando você olha, isso obviamente assusta, mas é a minoria das pessoas, tá? Rash, por exemplo, eu peguei 2 ou 3 pacientes ao longo da minha vida toda como psiquiatra, realmente foi muito assim. É muito difícil, se você faz direitinho, ele vai muito bem e é uma droga bem interessante. E, por fim, e não menos importante, quer dizer, antes é uma coisa importante, já assina aqui o canal, já se inscreve, dá seu like, ativa o sininho, pessoal. Lítio e lamotrigina são muito prescritos e muito utilizados. Então, quando você dá o like, você está mandando esse vídeo para muita gente que precisa. E já aproveita e compartilha no seu WhatsApp também com aquele familiar que faz uso dos medicamentos. Mas, não menos importante, eu ia falar uma, mas eu vou falar 2 informações para vocês. A primeira, as 2 drogas são teratogênicas, ou seja, evita-se na gestação, mas delas, especialmente o lítio. A lamotrigina, primeiro trimestre, evita, depois você pode até fazer a introdução, tá? Não teria problema. Pode ser usada na gravidez a lamotrigina, mas a gente evita nesse primeiro trimestre. Só que o lítio, não. Lítio não se usa na gravidez, salvo se você tem um quadro muito grave, que só segurou com lítio, aí você conversa com o ginecologista, com o paciente, para ver esse risco-benefício. Mas é um remédio que a gente, de fato, evita. Tá ok? E a outra informação que eu falei que ia falar para vocês, quem conhece pacientes borderline sabe que os remédios psiquiátricos eles não agem tão bem para quadros de transtorno de personalidade borderline, mas a lamotrigina é um medicamento que tem um grau de eficácia um pouco maior, ajuda a melhorar mais esse equilíbrio de pessoas com transtorno de personalidade borderline, tá bom? Bem, foram aí 2 bônus para vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já, se você quer, de repente, que eu compare outros tipos de medicamento, deixa aqui nos comentários, eu e minha equipe a gente vai anotando e vai fazendo vídeos comparativos para te ajudar, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado. Até nosso próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.